Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passando por essa praia, eu não pude deixar de parar e contemplar esse vaso aqui. Porque de muitas vezes eu gosto de pregar, né? E uma das passagens que eu me coloco muito dentro, né? Eu abri aqui a Bíblia, né? Só para confirmar, né? Em Jeremias, no seu capítulo 18. Vai falar assim no seu versículo 1, vai dizer assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Em outras versões vai dizer assim: levanta e desce à casa do oleiro, que lá eu irei falar contigo. E eu olhando esse vaso, né, eu pude ficar. Eu acho esse vaso aqui, eu tô para vir aqui alguns dias, eu comecei a olhar para esse vaso. E eu não sei se vocês lembram daquele filme Ghost, né? Eu nunca fui numa olaria, mas ali eu pude contemplar como que é uma olaria, como se é feito um vaso. Um vaso, quando ele é feito, se é colocado ali uma substância chamada terra, a qual foi Deus que também criou. Outra substância também chamada água, a qual também foi Deus que criou. E ali eu vejo Deus colocando um vaso, né, naquela olaria. Mas eu não só vejo Deus colocando um vaso na olaria, esse é o filme. Mas a palavra no capítulo 18 do livro de Jeremias, o Senhor ele vai falar para Jeremias, para que Jeremias viesse descer no 3º capítulo. E ali eu vejo também Jeremias, ele se colocando como vaso na mão do oleiro. É como se eu pegasse esse vaso e colocasse nas minhas mãos, eu sendo o oleiro. Mas eu não sou oleiro. Nem eu posso almejar, porque isso é pecado. Quem usurpou ser igual a ele foi jogado do céu e preparado o inferno para ele. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar do vaso que se colocou na mão do oleiro. Esse vaso, então, ele se coloca. E quando esse vaso ele se coloca, esse vaso ele começa a ser moldado. A gente vê aqui um vaso meio que antigo, meio que, vamos dizer, até velho. Mas ainda velho, ainda antigo, a gente ainda pode chamar de vaso. E quantas das vezes nós se encontramos assim, rachado, quebrado, velho, mas ainda vaso. E quando eu vejo que Jeremias, essa palavra ela me dói muito, porque quando eu vejo ali Jeremias, ele se coloca na mão de Deus. E Deus não se coloca na mão de Jeremias. Porque a Bíblia vai dizer que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque da mão do diabo, o Senhor ele ainda tira. Mas da mão de Deus não há quem possa livrar. Mas Deus, ele começa a trabalhar nesse vaso. Porque no início do livro de Jeremias, no seu capítulo 1, Jeremias ele vai se sentir incapacitado a fazer a obra. Jeremias ele vai falar que ele não sabe falar, que ele não está apto a fazer aquilo que o Senhor chamou. Mas eu vou ver o Senhor Jesus capacitando alguém que não era capacitado. E eu vejo Jeremias se colocando como vaso. Que você e eu possamos ser o vaso na mão do Senhor. O vaso, mas aquele vaso que ainda que esteja rachado, que ainda que esteja quebrado, envelhecido, mas seja útil na mão do Senhor. Mas o que é vaso, missionária Ana Paula? Vaso é aquilo que se deixa ser usado. Porque existe muito vasos por aí. Certa vez eu disse que existe vasos de enfeites, vasos que ficam em salas bonitas, vasos que ficam em palácios, vasos que ficam em prateleiras, vasos que não são negociáveis, caros, mas não são utilizados. Mas o vaso de barro que se colocou na mão do oleiro,
Eu vejo agora o olheiro trabalhando nesse vaso. E se você está passando por uma situação a qual está doendo, o Senhor está te quebrando, talvez para uma pessoa Deus precisa colocar um pouquinho de água e mover esse vaso de tal forma para que esse vaso esteja pronto. Talvez tu falasse, ei, mas está doendo. Ei, mas eu não estou aguentando, não estou suportando. Eu quero te dizer, tu ainda é vaso. E vaso escolhido não tem escolha. Não queira dizer para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu sempre vou dizer isso é Bíblia. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que o globo terrestre está na mão do Senhor. O que será o teu problema? O que será a tua luta neste momento? Para o Senhor Jesus. A Bíblia vai falar das 10 virgens, a qual 5 eram loucas e 5 prudentes. As loucas não se prepararam para a vida de Jesus, mas as prudentes estavam com as suas botijas cheias de azeite. E assim será a vinda do Senhor Jesus. Quem não tiver azeite no seu vaso, azeite na sua lamparina, infelizmente não subirá. Mas se você ainda é vaso, amado, aquele vaso de utilidade. Eu costumo dizer que os vasos de utilidade são os vasos que ficam guardados, que ficam escondidos. Não são os vasos que se aparecem mais. Porque tem muitas pessoas que querem ser graduadas. Querem ser vasos que estejam parados em palácios, estejam em cima de púlpito, estejam graduados externamente. Mas será como está o coração hoje desse vaso? Se você está sendo quebrado, aguenta mais um pouquinho. Deus está te moldando. E essa água que vai molhar esse vaso é o Espírito Santo de Deus que nesta tarde Ele vai botar a dosagem certa, a porção certa para que você venha a ser moldado. E esse vaso vai atingir a perfeição do Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe.